Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 4 de junho. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Cultura. Os trabalhos são presididos pela deputada Irina Lopes. Vamos acompanhar. Bom dia a todas, todos e todes aqui presentes. Bom dia a quem nos acompanha de casa pelas redes da Assembleia Legislativa. Bom dia aos servidores da casa e aos nossos convidados que estão presentes. Como nós não temos número legal para deliberação, nós vamos fazer uma inversão de ordem da pauta e vamos fazer uma oitiva com os representantes da Basílica de Santo Antônio, aqui representados especialmente aqui pelo Padre Marcos, que fará para nós uma exposição, já que essa oitiva não necessita de quórum. Então, as matérias deliberativas, nós aguardaremos a presença de pelo menos mais um deputado para ver se nós conseguimos votar os projetos que estão em pauta. Eu quero agradecer a presença de todos e de todas, mas especialmente eu quero dar um parabéns para a Monique Ruas, que é do coletivo Teresa de Benguela, e elas estão trabalhando uma produção literária para as escolas. Então, esse aqui, que As Aventuras do ABC, ele trata do fundo do mar. Então, de maneira didática, mais gostosa, uma leitura fácil de ser lida, as crianças vão aprender. E nós precisamos mesmo valorizar, nessa era da comunicação eletrônica, nós precisamos valorizar novamente os livros e as pessoas que se dedicam à literatura. Então, eu agradeço o exemplar, tá, Monique? E parabenizo a você e as suas demais colegas e os seus colegas, tá certo? Então, eu vou perguntar ao Padre Marcos se é o senhor que vai fazer a exposição sobre... A matéria é a recuperação da Basílica de Santo Antônio, tão preciosa para a nossa cidade, tanto do ponto de vista daqueles que têm fé, que professam a sua fé católica, quanto do ponto de vista da arquitetura e da beleza e do patrimônio histórico da nossa cidade. Quem não ama ver, de algum ponto da cidade, quem não ama ver a Basílica? Então, bem-vindo, deputado Sérgio Meneghelli, bom dia. Bom dia. Então, eu pergunto quem vai fazer a exposição, se é o senhor mesmo, se é alguém dos seus acompanhantes. Quem for fazer, eu convido para fazer parte da mesa e daqui fazer a exposição. Vê se o microfone. Bom dia, deputada, bom dia, deputado, bom dia a todos no plenário presente. É uma alegria muito grande podermos estarmos aqui presente, apresentando, como a deputada disse, esse monumento que é um orgulho para a cidade de Vitória e, eu acredito, para o Estado do Espírito Santo. É uma representação cultural e arquitetônica belíssima e também artística pelas obras de artes que ali se encontram. Respondendo a deputada, vai ser o nosso amigo Michel Pessoa, que vai fazer a explanação, que ele tem maior conhecimento cultural de todo o contexto da Basílica. Eu convido, então, o senhor Michel para fazer parte aqui da mesa e fazer a exposição daqui, porque fica mais fácil. E a nossa comissão, Padre Marcos, está sempre aberta
para aquilo que pudermos contribuir. Então, sempre que necessário, nos procure, ou procure os nossos companheiros que trabalham na comissão, né? O Moisés, a Lena, a Eugênia, pode procurar por algum deles aqui na comissão. Então, você está com a palavra por até 20 minutos para fazer a exposição. Depois a gente abre para a discussão e depois passaremos à pauta ordinária, que eu abri com a oitiva porque não tinha quórum para a deliberação. Então, bom dia, bem-vindo, está com a palavra. Bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer poder estar aqui e defender um pouco esse projeto, esse desafio da preservação da Basílica de Santo Antônio. E também é uma grande esperança, porque cada vez mais a gente tem necessidade de poder trabalhar para a manutenção, para a preservação desse bem. Rapidamente, só falando um pouquinho da história, a Basílica de Santo Antônio, ela foi definida a ser feita em 1956, quando o então bispo convidou os padres pavonianos, de origem italiana, para fazer a instalação de um santuário que pudesse agregar as pessoas daquela região, já que a demanda tinha aumentado muito, a população vinha crescendo, e a matriz já não suportava tanta gente. Então foram feitos vários estudos de viabilidade, de local, e se escolheu naquele ponto, e se buscou então fazer um projeto que pudesse ter uma boa representatividade e ganhasse corpo. E como os padres são de origem italiana, buscaram trazer alguma coisa que tivesse essa convivência, vamos dizer assim, com eles. Daí foi inspirado na arquitetura renascentista italiana. Hoje a gente pode dizer são poucos as edificações que têm essa estrutura, né? Aqui em Vitória, por exemplo, a gente pode lembrar o Palácio Domingos Martins, o Teatro Glória, que tem essa cúpula redonda. E aí se definiu fazer como base uma cruz grega, né? E dentro desse estilo de arquitetura italiana. Essa inspiração, ela tem mais ou menos uma ligação com uma igreja de Nossa Senhora da Consolação, na cidade de Todi, que é a norte da Itália, que foi um projeto do Bramante, com dimensões, com materiais, cada um dentro da sua condição, dentro da sua situação. A gente tem ali alguns slides, se for possível ir passando, que mostra o período, né, de obras, né, desde o início da escolha do terreno, da área que foi construída, e a parte interior. Essa parte interior, que ela cresce na riqueza, né, de detalhes, porque se na parte externa a gente já tem uma grandiosidade, um ícone ali, ela no lado interior traz uma beleza que é rara, porque tem os vitrais com uma grande representatividade, relatam ali a história dos prodígios de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos da Igreja Católica que tem mais proximidade com as pessoas em todo o mundo, dadas as suas realizações, os seus estudos, né? E as pinturas, que a gente ganhou essas pinturas de um ex-seminarista, um artista, Alberto Bogani, italiano, e ele ofereceu de forma de doação todas essas pinturas. E vale até citar, que é interessante, a tinta que ele usou para pintar, ele fez questão que fosse doação dele também. Então, todas essa história, pode passar mais um também, por favor? Tá vendo? Essas pinturas que representam ali a história da encarnação, a passagem de Cristo pela Terra, fatores que mostram de culto da nossa religiosidade, onde tem os evangelistas, onde aparece ali a anunciação, enfim.
E traz também, na ápice principal, a figura do fundador da congregação, que é Ludovico Pavone, do padre José de Anchieta, que na época nem era ainda considerado santo, assim como Ludovico Pavone também não, a Madre Teresa de Calcutá, que também na época não era ainda considerada santa, São Vicente de Paula e uma pessoa do povo representando essa coisa. Então tem toda uma história ali. Nas cúpulas, nos arcos, tem também a simbologia. No arco principal do presbitério, tem lá a hóstia santa, como que se iluminando toda a presença de todos ali, que representa o JHS, que é Jesus na hóstia santa. Então, valorizando e fortalecendo essa crença. Enfim, é um templo de uma beleza muito grande, é um templo que traz, para quem entra, uma espiritualidade automática. Você entra ali, você se sente assim muito bem, muito pela beleza, pela a cultura que parece que brota das paredes. Né? As pessoas sempre elogiam muito isso. E um ponto que a gente considera principal é a representatividade desse templo para a região de Santo Antônio, para a grande Santo Antônio. Por que isso? Santo Antônio foi um dos primeiros bairros de Vitória, se não o primeiro, mas ele se desenvolveu, ele cresceu muito através das invasões, através das posses não oficializadas, e gradativamente foi se oficializando. Com isso, a história da região se baseia muito de ser uma região de uma periferia violenta, de uma periferia agressiva, que, ao longo do tempo, foi depurando e foi mudando isso aí. Isso é normal em várias situações. Hoje, Santo Antônio é um bairro muito bom de se viver, muito de convivência normal, mas traz essa imagem. A gente fica muito assim, quando há alguma situação, algum evento mais violento, se destaca logo assim, no bairro de Santo Antônio assassinaram um jovem. Aí depois sai a notícia completa, que aquele jovem era envolvido com tráfico, que era violento e tal, quer dizer, mas já ficou aquela imagem do bairro violento. E a gente tem essa preocupação, através da Basílica, que é um ícone muito forte, conseguir ir melhorando ainda mais essa imagem, tirando das pessoas aquele sentimento, eu não vou lá porque tem muita violência, eu não vou lá porque vou ser assaltado. Existe isso. Então, a nossa preocupação é em trazer esse patrimônio cada vez mais bonito, mais iluminado, o conjunto passando a ter uma convivência mais constante com as pessoas. Dada isso, a gente tem alguns eventos. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo a Trezena de Santo Antônio, que é uma festa já muito tradicional, que se faz há mais de 40 anos, e que traz cada vez mais a participação das pessoas, não só do bairro, mas também da região da Grande Vitória. E é uma festa que a gente quer cada vez manter para poder trazer essa população e ver que ali é um lugar de convivência, é um lugar de harmonia, de bem viver. Fazemos também o Alto da Paixão de Cristo, que infelizmente da pandemia para cá a gente não conseguiu replicar, mas vamos insistir porque é uma festa maravilhosa, faz parte da vida cultural da região. Então, assim, a nossa preocupação é que a Basílica é o principal instrumento que a gente enxerga para melhorar toda a convivência, toda a participação das pessoas naquela região, né? Transformar aquela ponta da ilha num lugar bom de se viver, num lugar bom de se visitar, e um patrimônio que é inegavelmente de grande valor cultural, de grande valor religioso, né, histórico, e que precisa ser preservado. Então, a gente busca esse pedido para o tombamento para que a gente possa ter acesso a condições de manutenção, de preservação, dadas as dificuldades inerentes dos dias de hoje. Seja das congregações, nós vivemos hoje um período já assim de
já não tem tanto padre, já não tem tanta irmã de caridade, por razões matemáticas, né? Antigamente as famílias tinham 10, 12 filhos. Hoje tem 2, 3. Antigamente não tinha tanto contato com as informações, com a comunicação. Então um pai lá na década de 50 olhava para o filho e falava, você vai ser padre, você tem cara de padre. E o menino dizia assim, não papai, eu quero ser jogador de futebol. Não, você vai ser padre. E o menino ia ser padre. Aí saía de vocacionado para vocação. Ele se tornava padre. Hoje já não há mais essa fartura, né? As famílias estão mais contidas, a informação está na palma da mão de qualquer criança, e a criança tem a decisão, desde criança. Já não há mais a necessidade de se tornar adulto, como era na nossa época, nós mais experientes. Então, já não tem mais essa necessidade. Somos jovens há mais tempo. Os jovens de hoje, eles dizem assim, não quero isso não. Então, tem assim, trazido essa dificuldade. A economia, de uma maneira geral, também traz as doações menores, o próprio dízimo já é um dízimo mais contido. Então, a gente precisa desse apoio das leis governamentais, desse apoio de empresas privadas, para que a gente possa ter a manutenção. Nesse momento, deputado Irine, deputado Sérgio, nós estamos fazendo a campanha para a restauração. Nós não trouxemos para cá para não parecer que a gente está querendo fazer já lamentações, né? Mas a situação lá, eu não diria que é crítica, mas é preocupante, porque tem muitas rachaduras, tem muito vergalhão já exposto. Então, a gente está numa campanha grande, essa trezena que a gente está fazendo nos enche de esperança de conseguir um bom recurso para fazer a manutenção. E, se não fizer, e é uma manutenção num tempo, imagina um pedreiro, alguém subir para fazer um reparo na cúpula. É um restauro, mesmo externo, nas pinturas, né? Então, assim, a gente tem esse desafio pela frente, e por isso a gente pede o carinho de vocês, a atenção, para trabalharmos esse tombamento, que aí permite acesso mais adequado, né, a esses recursos. Então, é isso que a gente tinha para expor. Estamos à disposição para qualquer indagação, né, e, de fato, a esperança de poder contar com a ajuda de vocês. Muito obrigado, Michel. Pergunto ao padre Marcos se ele quer completar alguma coisa, quer fazer algum comentário. Não, primeiramente gostaria de agradecer e cumprimentar o Michel, que explanou muito bem a nossa cultura, a nossa história da nossa basílica, e mais uma vez reforçar esse apelo ao poder público de olhar com carinho para esse monumento que é tão importante e, como eu disse na minha fala inicial, é um orgulho para a cidade de Vitória, esse templo da Basílica de Santo Antônio. E também, só ressaltando um ponto que o Michel deixou escapar, ela é a única basílica do Estado do Espírito Santo. O título de basílica para a Igreja Católica é um título honorífico que só o Santo Padre, o Papa, que pode conceder a uma igreja de um local determinado, pela sua história, pela sua beleza e pela sua importância. Então, para a Igreja Católica do Espírito Santo, ela tem essa importância de ser a única basílica do Estado. E, culturalmente, o Michel explanou muito bem. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. O Fábio. Porque ontem, deputada, eu passei em cada gabinete deixando a história do santuário e falando sobre a restauração e manutenção. Né? Deixei, assim, falando dessa campanha que nós estamos fazendo e também realizando um almoço no domingo, dia 9, convidando a todos, né, que possam comparecer, dar esse prestígio para a gente. Muito obrigado. Bom, deputado Sérgio, gostaria de fazer algum comentário sobre... Lula. Senhora presidente, senhores convidados,
funcionários. Realmente eu achei muito produtivo. E a vinda de vocês aqui hoje já vai sair com fruto, porque nesse momento, aqui nós, eu e a deputada Arininha, já decidimos que vamos apresentar a essa casa o projeto de tombamento. Né? Para vocês terem uma ideia, o convento da Penha, até pouco tempo, não era também, que é um santuário, talvez é o dos religiosos católicos mais antigo do Brasil, se eu não me engano é o segundo, não tenho certeza, e era visto, né, como o cartão postal do Espírito Santo, e não tinha. Então, o tombamento, ele traz uma proteção muito grande, principalmente do governo federal, né? Então, aqui, eu e a deputada Iriminha já decidimos, né, se der, ainda essa semana a gente protocola, e eu acho que a gente poderia, deputado, inclusive, já que agora é dia 13, né, é o dia de Santo Antônio, a gente colocar em regime de urgência, que eu tenho certeza que os nobres colegas aprovarão. Então, acho que já é uma vitória a vinda de vocês aqui, e realmente eu acho muito importante. Eu acho que eu vim a Vitória 1 ou 2 vezes de aviãozinho, que a gente, às vezes tem uns amigos que dão umas caronas, e é impressionante quando ele faz a rota diferente do aeroporto comercial, como se destaca lá de cima o santuário do Santo Antônio. Parece assim uma das principais obras daquela região. Então, fico muito feliz, muito parabéns pela explanação. E eu tive o prazer, eu não me lembro o nome dele agora, eu estava prefeito em Colatina ainda, de viajar com o padre, um senhor já de uma certa idade. Ele é o padre muito simpático, muito falante, né? E ele me contou a história, né? Eu falei assim, o senhor deve ser até do meu signo geminiano, eu nem me lembro mais assim, porque diz que Gêmeos é o signo que fala muito, e realmente assim, eu passei a olhar mais, inclusive na internet eu já olhei, inclusive, só não ganha de Colatina, né? Porque Colatina é a igreja que tem mais vitral, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus é a catedral que tem mais vitral no Espírito Santo, segundo eu estudei, e essa aqui também a gente vê que tem. Eu vou confessar uma coisa a vocês agora. Eu pensava que Santo Antônio era santo português, mas pelo que vocês falaram, ele é um santo italiano. Me tira essa dúvida. Ele é de origem portuguesa, ele nasceu em Portugal, só que ele desenvolveu toda a sua missão na Itália, em Pádua, e então, também no sul da Itália, em Sicília. Então, eu não tô equivocado, não. E eu acho que não teve a interferência de André Caroni na construção, não, né? Porque, por exemplo, essa cúpula lembra muito a antiga sede nossa da Assembleia e tal, isso, né? A catedral também tem um toque de André Caroni, e eu achei, agora eu falei, mas pela época que André Caroni morreu, né? A igreja foi... tive a felicidade dela ser fundada no ano que eu nasci, 1956, e eu acho muito bacana isso. E outra coisa, eu nasci no mês de junho, Santo Antônio, também, então é uma obra que nasceu junto comigo, assim, para a gente querer, né, dizer que tem algo a ver com essa importante obra. Obrigado. Foi muito boa a exposição que o Michel aqui colocou, evidenciou bastante a parte cultural, né? Você me puxou a orelha outro dia, bem puxada, não reclamo, né? Que tem bastante tempo que eu não vou até a Basílica, porque sempre acostumei a acompanhar missas lá. Tem uma relação de décadas com o padre Roberto, de fato, fala demais, faz a gente rir o tempo todo, é uma pessoa de um astral invejável, né? Ele sempre trata as questões com seriedade, mas nunca deixa de colocar uma pitadinha de leveza, de humor, para que a gente também não encare a vida só como problema. Não, são desafios que a gente vai vencendo. Isso eu aprendi com o meu professor, padre Roberto. Como o deputado Sérgio falou, nós combinamos aqui
vamos apresentar o projeto de tombamento. Obviamente, nós teremos que ver as exigências legais para que a gente possa apresentar. Eu tenho certeza que será abraçado pelos demais colegas, porque a Basílica ela é um marco. A Basílica de Santo Antônio é um marco. É um marco aqui na nossa cidade e no nosso estado. Mas a solicitação de vocês não passa exclusivamente pelo tombamento, né? Na verdade, precisa haver um restauro, não é propriamente em algumas partes pode ser uma reforma, mas nas partes mais onde a arquitetura traz traços de uma determinada época, de um determinado modelo de construção, aí passa a ser um restauro. O restauro não é uma coisa fácil de fazer, precisa de especialistas, é um pouco mais caro. Então, assim, nós teremos que fazer uma peregrinação em busca dos recursos necessários, né? Então, aqui na cartinha, vocês solicitam que a gente possa dar informações. Então, assim, a comissão se dispõe a acompanhá-los ao IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico, para que a gente possa conversar sobre o restauro e a recuperação da Basílica. Nós já verificamos aqui, eles têm editais que vocês que dirigem a Basílica podem entrar nos editais para conseguir recursos. A Secult tem um volume de recursos também para restauro, então com isso nós utilizaríamos recursos federais e estaduais somados. Tenho a impressão de que uma campanha um pouco mais ampla, que não apenas a população de Santo Antônio, eu já fui moradora de Santo Antônio, a média da renda lá, com toda a boa vontade do pessoal, a média da renda não é tão alta. Então, as pessoas querem contribuir. É uma comunidade que tem uma participação assídua, né? É uma comunidade assim presente, bastante presente. Tem o bazar, que eu costumo ir no bazar lá no primeiro domingo do mês. Eu sei que está funcionando. Então, assim, eu costumo visitar o bazar sempre, mesmo com as compras do bazar, mais a ajuda da comunidade, mais os editais, que eu tenho certeza a nossa comissão pode contribuir, porque é muito burocrático, nós podemos contribuir, os servidores da nossa comissão são pessoas extremamente engajadas, todos e todas são muito engajadas na questão cultural. Eles não estão ali, graças a Deus, eles não estão ali só trabalhando pelo salário no final do mês e batendo ponto para entrar, para sair. Eles têm, efetivamente, um engajamento na questão cultural e recebem as pessoas com uma abertura muito grande, procurando sempre dar uma resposta às questões que são apresentadas para a nossa comissão. Além do que, os dois deputados que, junto comigo, fazem essa comissão funcionar, tanto o deputado Sérgio Meneghelli quanto o deputado Fabrício Gandini, que está com problemas de saúde, por isso não está aqui hoje, nós também
acompanhamos, são deputados muito dedicados. A comissão funciona por causa dessa dedicação deles, e eu procuro fazer o melhor possível na condição de presidente. Então, esse conjunto ajudará na formulação dos editais, na procura de onde mais pode vir algum recurso para a recuperação, né? E, por fim, eu acho que nós podemos conversar junto com vocês, eu, o deputado Sérgio, o deputado Gandini, nós poderemos conversar com o secretário de Cultura, nosso querido Fabrício, e o secretário de Turismo, porque vocês colocam aqui a importância da visibilidade da igreja, da basílica, né? Como um ponto a ser visitado, como um ponto de destaque da nossa cultura. Então, assim, e também, por que não dizer, do turismo. Hoje nós temos, internacionalmente, várias vertentes do turismo, seja o turismo de trilha, seja o turismo gastronômico, seja o turismo cultural, seja o turismo da fé, os passos de Compostela, né? Os passos lá na Espanha, porque a minha memória às vezes me trai aqui. Isso não é nada, não, é só a idade. Tornou-se mundialmente conhecido, né? Então, assim, por que não trabalharmos para que a nossa basílica, com aquele domo lá, eu acho que eu gosto muito de estudar sobre os domos, então aquela cúpula ali, ela concentra energia, então, e é uma energia positiva, né? Isso agregado à questão da nossa, quando a gente trata da nossa espiritualidade, ali efetivamente é um lugar de muita paz, né? A gente se refaz ali dentro. Então, assim, também nós assumimos aqui o compromisso de, junto a quem de direito, buscarmos esse espaço para a visibilidade maior nacional e, quiçá, internacionalmente, da Basílica de Santo Antônio. Então, eu acho que é o que nós podemos fazer, né, deputado Sérgio? É o que nós podemos assumir de compromisso com os senhores. Certo? Só uma pequena lembrança. A senhora comentou sobre o deputado Gandini. O deputado Gandini já tem uma lei que fez em 2020, declarando a Basílica como patrimônio histórico material do Estado do Espírito Santo. Lei número 11.145. Porém, essa lei ainda não nos permite ter acesso aos editais. Seria só dar continuidade ao belo trabalho que o deputado Gandini já fez a respeito da Basílica. Nós poderemos, junto com o deputado Gandini, oferecer emendas ao projeto dele, que atenda a essas necessidades, né, de torná-los aptos a participar dos editais. E, como disse o deputado Sérgio, quem sabe a gente consegue aqui fazer, até facilita ter um projeto onde a gente possa apresentar conjuntamente, como comissão, as emendas, né, assinada por esses parlamentares que compõem a comissão, e ver se podemos votar em homenagem a Santo Antônio no dia 13, que é o dia do aniversário da Carolina, minha filha mais velha,
né? Então, por quem eu sempre vou lá na procissão pedir muito por ela. E pelos meus netos e pelo meu bisneto, que é neto dela. Então, vamos fazer um esforço para entrar o projeto entrar em urgência, se pudermos dar esse presente a todos que professam ali a sua fé e que têm em Santo Antônio o seu santo padroeiro. Né? Faremos esse esforço. Não depende exclusivamente de nós, mas a nossa parte nós faremos com muito fervor e com muita esperança e com muita alegria. Nós agradecemos, né? É tudo que a gente precisava ouvir, nos incentiva ainda mais. Eu queria aproveitar e convidar o deputado Sérgio a fazer uma visita ao santuário olhando do mar. Olhar de cima é muito bonito. Quando você olha do mar, é ainda muito mais bonito. É muito bacana. De lá veio a grandiosidade, que é a expressão que ganha o santuário. E também, só contando rapidamente, tem passagens ali que são assim de arrepiar. Eu vivo muito ali. Depois que eu me aposentei, eu estou vivendo dentro do santuário. A minha esposa até falou que se eu trocar ela por uma mulher, ela vai ficar zangada. Mas se eu trocar por um padre, vai ser muito mais complicado. Então eu tenho que ter esse cuidado. Mas eu estava lá um dia, eu fico muito lá dentro, e tem um senhor que chegou bem velhinho já, olhando. Aí eu falei, o senhor está gostando? As pinturas são bonitas? Ele falou assim, não, eu gosto muito, eu acho muito bonito. Mas o que eu estou olhando é outra coisa. Todo aquele arco ali, os vergalhões que correm ali dentro, fui eu que coloquei. Então é uma coisa assim de arrepiar, porque é uma história viva. E a história do mingau, que se tornou muito famoso, também vem da construção. Provavelmente, isso não tem assim, eu não consigo garantir que foi dessa forma, mas o que se fala, uma senhora levava para o marido, porque a construção teve muitos moradores participando, seja com doações, seja com trabalho, que também é uma doação. E ela levava um mingau de tapioca que ela fazia para ele lanchar. E eu acredito, né, que os outros começaram a ver e falaram assim, poxa, você come com uma boca tão boa, será que ela não traz um pouquinho para a gente também? E esse mingau é feito até hoje. Durante a trezena, se não tiver esse mingau, tem briga. A receita é a mesma, tem uma senhorinha que faz, que aprendeu com a outra, que começou, enfim. Vale a pena visitar. Nós estamos durante a trezena, para a senhora que é amiga do Padre Roberto, que gosta tanto dele, no domingo ele vai celebrar a missa, no domingo, a missa Então, vão visitar a gente, vai nos dar esse prazer de recebê-los lá. Nós temos muita coisa ainda para melhorar, mas a gente está evoluindo e a gente quer fazer da trezena de Santo Antônio se tornar um evento da cidade de Vitória, que já foi muito maior do que é hoje, esse evento. E a gente está tentando dar uma profissionalizada, temos recebido apoio, né, para tornar esse um grande evento da cidade de Vitória e que merece ser. O santuário, eu confesso a vocês, quando eu vejo passar referências da cidade de Vitória e mostra a catedral, mostra o convento, a gente fica muito feliz e se frustra quando não aparece o santuário. Né? E é uma beleza muito grande. As pessoas que eu recebo lá, que vão visitar, seja do Brasil ou não, de qualquer região, eles saem de lá fascinados, elogiando, agradecendo. Então, vale a pena. E por isso a gente quer agradecer muito esse empenho que vocês já demonstraram e com certeza a gente vai conseguir dar esse passo. Ótimo. Não fico com ciúme que ele falou, eu sou amiga de Padre Roberto. Eu sou amiga de Padre Roberto há muito tempo, pretendo ficar também amiga do senhor, Padre Marcos. Certo? Eu tenho muitos amigos padres e é muito bom. Me aconselham, me ajudam, né? Sim. Aqui a Eugênia me trouxe mais 2 informações, que no IFAM tem que ser através da Lei Rouanet. Né? E na Secult tem um edital para a valorização do patrimônio cultural. Então, vocês já saem aqui com essa informação, nós vamos mandar outras informações para os senhores.
Então, eu agradeço aqui o Michel pela exposição. Vocês estão convidados a acompanhar a reunião, sintam-se à vontade para acompanhar a reunião ou, se precisarem, sair, mas esperamos que vocês possam ficar até o final. Foi muito bom conversar sobre esse patrimônio maravilhoso que é a Basílica de Santo Antônio. Muito obrigado. Eu quero registrar aqui a presença do meu também amigo, professor Juscelino, presidente da minha escola de samba, que não é a do Padre Roberto, hein? Ah, é a do Padre Marcos, então tá ótimo. Que bom, que bom. Obrigada. Muito obrigado aí pela visita, Juscelino. Bem-vindo entre nós. Eu também quero agradecer a presença do Ângelo Neves, que é do Instituto de Promoção da Cidadania e Turismo, é o presidente, né? E já falei da Andressa Monique, que é do coletivo Teresa de Benguela. Então, eu já havia feito a citação a ela. Agora que nós temos quórum, eu vou voltar à comissão, porque agora nós temos condições de fazer as deliberações necessárias. Então, eu retomo aqui o ponto 2, que é a leitura, discussão e aprovação da ata. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que, disponibilizada nos e-mails das senhoras deputadas e dos senhores deputados, então, portanto, é de conhecimento de todos nós. Eu pergunto se o deputado Sérgio quer retificá-la. Não querendo retificá-la, eu pergunto como vota o deputado Sérgio Meneghelli. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Está aprovada a ata. Passo agora a palavra para a nossa servidora Eugênia Magna, e solicito a ela que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas. Correspondência eletrônica recebida do senhor Fábio Carvalho de Souza, tendo como assunto Lei dos Mestres Capixabas, trabalho de pós-graduação do senhor Fábio Carvalho. O mesmo descreve em seu trabalho acadêmico a criação de uma política cultural através de uma lei de proteção à vida dessas entidades de nossa cultura, garantindo uma aposentadoria de no mínimo de um salário mínimo por mês até sua morte. Um título de notório saber para os mestres e mestras e que garantam repasse financeiro anual para os grupos através de um convênio das associações das bandas de Congo, através do Fundo de Cultura, pois são as festas calendarizadas, então tem como reservar este recurso. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências, mas eu solicito que esse assunto retorne, na construção da pauta, ele retorne com urgência, porque já existe lei federal, e essa lei não é cumprida. Não é exclusivamente no Estado do Espírito Santo que ela não é cumprida, infelizmente não é cumprida em quase todo o país, e como a oralidade do nosso saber popular é a tônica, nós precisamos tomar alguma providência, senão nós vamos perdendo nossos mestres e mestras e o conhecimento não é repassado. Então, então, portanto, eu quero celeridade na discussão dessa questão e gostaria que fosse solicitado aqui a presença do Fábio, que é um fazedor de cultura importante no nosso Estado.
Correspondência eletrônica recebida do coletivo Sinestésia, convidando para participar da 4ª roda de conversas pró-ativas. O MINC voltou. O Legislativo Estadual e as Políticas Públicas de Cultura, no dia 3 de julho, às 19 horas, no Centro Cultural Casa Sinestésica, em Guarapari, Espírito Santo. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Neste caso, eu já indico que a providência seja ver na agenda de um dos deputados da comissão a necessidade de presença, ou eu, ou o deputado Sérgio, ou o deputado Gandini, para representar a comissão nesse debate. Processo externo via Alhos Digital, ofício número 110 de 2024, da senhora Márcia Poliana Casagrande, secretária municipal de Turismo, Eventos e Cultura de Castelo, encaminhando o termo de responsabilidade do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, FUNCultura, número 031 de 2023, vigência de setembro de 2023 a março de 2025, podendo ser prorrogado conforme previsão legal. O total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente termo é de R$ 183.360 R$60,65, sendo que a Secult transferirá recurso no valor de R$ 122.240,43 e o município depositará, a título de contrapartida, o recurso de R$ 61.120,22. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Proposições recebidas. Projeto de lei número 669 de 2023, análise de mérito, autor deputado delegado Danilo Baense. Ementa, declara as corridas de rua como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo. Eu avoco a matéria para relatar. Projeto de lei número 894 de 2023, análise de mérito, autor deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo a festa de São Sebastião de Afonso Cláudio. Eu passo a relatoria, designo para a relatoria o deputado Sérgio Meneghelli. Projeto de lei número 933 de 2023, análise de mérito. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio histórico, cultural, material do Estado do Espírito Santo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Najem Abicair, sediada no município de Iúna. Eu designo o deputado Fabrício Gandini para relatar essa matéria. Proposições distribuídas à senhora deputada e aos senhores deputados. Projeto de lei número 311 de 2023, análise de mérito, autor deputado Vandinho Leite. Ementa, altera a redação do artigo 3º do inciso 4º da Lei número 10.293, de 12 de novembro de 2014, para incluir a cultura gospel e dar outras providências. O relator, deputado Fabrício Gandini. Projeto de lei número 509, de 2023, análise de méritos, autores, deputado Pablo Muribeca e Lucas Polese. Ementa, dispõe sobre a proibição da participação de crianças e adolescentes menores de 14 anos em qualquer evento público que tenha cunho de exibição de cenas eróticas, pornográficas, incentivo às drogas e intolerância religiosa no Estado do Espírito Santo, relator o deputado Sérgio Meneghelli. Projeto de lei número 340 de 2023, análise de mérito, autor deputado Dr. Bruno Ementa, declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico do Estado do Espírito Santo as falésias, localizada no município de Marataízes. Relatora deputada Irine Lopes. Projeto de resolução número 32 de 2024, análise de mérito, autor deputado Danilo Baense. Ementa, cria a medalha Brás da Costa Rubim em homenagem aos profissionais da história e cultura espírito-santense. O relator deputado Sérgio Meneghelli. Projeto de lei número 708 de 2023, análise de mérito, autor deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a Federação Capixaba de
Rodeio. Relator deputado Fabrício Gandini. Projeto de lei número 837 de 2023, análise de mérito, autor deputado Coronel Wellington, emenda, declara patrimônio cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo o Festival do Maior Café do Mundo de Brejetuba, relatora deputada Irine Lopes. Proposição sobrestada, não houve no período. Proposição baixada de pauta, não houve no período. Agradeço e devolvo a palavra à deputada Irine Lopes. Bom, há dois projetos cujo o mérito está designado à relatoria do deputado Sérgio Meneghelli. Eu pergunto se o senhor está apto a relatar os dois ou um deles. Não, somente um. Então, eu passo a palavra para que o senhor possa fazer o relato. Eu passo a relatar o projeto de resolução número 32/2023, de autoria do deputado estadual Danilo Baiense, que cria a medalha Brás da Costa Rubim, em homenagem aos profissionais da história e cultura espírito-santense. A Biblioteca Pública do Espírito Santo foi fundada em 16 de julho de 1855, por iniciativa de Brás da Costa Rubim, que doou os primeiros 400 volumes do acervo. Foi a 5ª biblioteca pública estadual a ser criada no Brasil. A iniciativa do nobre deputado tem a fim de reconhecer os profissionais que se dedicam à cultura e às letras capixabas, com inspiração na figura do insigne jornalista, historiador e dicionarista capixaba Brás da Costa Rubim, nascido em Vitória no dia 1º de fevereiro de 1817 e veio a óbito no Rio de Janeiro em 11 de agosto de 1871. O autor é de um vocabulário brasileiro para servir de complemento aos dicionários da língua portuguesa, em 1853. Seu único livro, que apesar de registro apenas 80 páginas, é valiosa fonte do estudo de português no Brasil. Diante da sua importância cultural e social, relato pela aprovação do projeto. Eu acompanho o relator. Portanto, a matéria está aprovada. Todos os projetos que estão com o deputado Gandini para fazer seu relatório serão remetidos à próxima reunião. Eu passo a relatar o projeto 837 de 2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo o Festival do Maior Café do Mundo de Brejetuba. Eu passarei diretamente ao parecer para economia processual, porque essa sala também vai ser usada daqui a pouco para a Comissão de Direitos Humanos. Então, a dimensão econômica do festival merece destaque. A valorização do evento como patrimônio cultural e material pode potencializar o turismo e a economia local. Turistas de várias partes do país e do mundo são atraídos pela singularidade do festival, gerando um fluxo significativo de visitantes que impulsiona a economia local. Essa movimentação não só beneficia os produtores de café, mas também comerciantes, artesãos e serviços turísticos, criando uma rede de desenvolvimento econômico sustentável. Logo, estamos convictos de que o projeto de lei em análise, ao promover a valorização desse evento como patrimônio cultural e material, é essencial para garantir a continuidade e a vitalidade cultural de Brejetuba para as futuras gerações. Portanto, o meu voto é pela aprovação da matéria. Como o senhor quer discutir a matéria? Não, eu voto a favor, porque eu conheço a importância desse festival. Então, eu já votando a favor, a matéria está
aprovada. Não havendo aqui mais nenhuma matéria apta a ser votada nesse momento, nesta sessão. Eu pergunto ao deputado Sérgio Meneghelli se ele quer fazer uso da palavra para manifestação sobre algum tema que considere pertinente e importante ser aqui colocado na nossa comissão. Não, deputado, eu só queria registrar que nesse último fim de semana, claro que a notícia nas TV era o Festival de Música de Alegre, mas que nós tivemos um importante festival também em Colatina, já eu acho que é a 8ª edição, que é talvez um dos poucos do Brasil, que é o Fenaviola, né, que foi realizado no distrito de Itapina, inclusive terminou com a presença do cantor mineiro Zé Geraldo, né, que é autor daquela música Rio Doce, e registrar, né, e nós também estamos apresentando esse projeto de lei para transformar no patrimônio material aqui do Espírito Santo. É um festival que tem a participação de músicos de todo o país e que eu acho que precisa de uma projeção maior, né, e sempre acontece no feriado da semana Corpus Christi. Bom, eu quero também fazer menção à abertura do Festival de Jazz de Santa Teresa, que começa hoje, sexta-feira, que é, para mim, um dos melhores. Eu não meço, assim, não vou medi-lo pelo tamanho, que não é pequeno, né? Não é pequeno, mas pela qualidade dos músicos, por colocar Santa Teresa também na rota cultural, assim como o Festival de Itapina, assim como o de São Pedro, né? Então, e outros que são fundamentais para a manutenção da nossa identidade cultural e da nossa convivência e troca com cultura de outros lugares. O jazz tem o seu nascedouro nos Estados Unidos, vindo do povo africano, né? Eu sou fã de jazz e de blues, não gosto de perder o festival, embora esse ano não possa estar presente, porque tenho atividades no sul do estado. Mas desejo muito sucesso e faço esse registro porque considero muito importante, assim como o Festival de Itapina e outros que ocorrem aqui no Espírito Santo. Pode falar no microfone, deputado Sérgio. Não, além de atrações internacionais, artistas capixabas, nós vamos ter também o cantor Oswaldo Montenegro, né, que tem a sua história na música popular brasileira. Com certeza. Então, esperamos que dê bastante público, esperamos que vai estar um friozinho, mas que tenha muito calor humano no festival, né? E assim nós vamos seguindo. Marcelo aqui está me lembrando uma questão extremamente importante. Enquanto a gente aqui, né, hoje, especialmente hoje, nessa nossa reunião, nós analisamos e votamos uma série de projetos importantes e também nos manifestamos a respeito da importância do nosso patrimônio, patrimônio imaterial, material e imaterial. Assistimos assim bastante
traumatizados, não sei, o Brasil anda tão esquisito ultimamente, né? A gente assiste assim, com um certo desgosto à tramitação da PEC 3 no Senado Federal, né? Que busca a privatização das nossas praias, né? Isso é um atentado, contra a democracia. A praia é um dos poucos lugares democráticos no nosso país, onde qualquer pessoa pode ir sem pagar nada, já que, economicamente e financeiramente, vários lugares são proibidos pela condição financeira do nosso povo. Então, assim, acabei de falar no Festival de Jazz de Santa Teresa. Não é todo mundo que pode ir, porque tem que ficar num hotel, porque o pagamento da entrada não é pequeno, né? Porque o festival é autossustentável. Então assim, está vedado para a grande maioria do nosso povo acesso a teatro, a teatro para peças de teatro, a teatro para shows musicais, né? Então, assim, e as nossas praias, cada uma delas guarda em si algum tipo de cultura ou de patrimônio histórico, né? Então, assim, na Grande Vitória, a gente pode destacar São Pedro, com a cultura gastronômica fantástica, né, ali ao redor do Lameirão, e nós podemos destacar a Barra do Jucu, né, como um local que preserva tradições, desde a renda de bilro, que eu fui descobrir muito tardiamente que a Barra do Jucu é produtora de renda de bilro. Eu, até pouco tempo atrás, nem sabia que o Espírito Santo produzia renda. Ali nós temos toda uma cultura do Congo, ali nós temos um museu da cultura popular. Se nós formos subindo aqui pelas praias do norte, em direção ao norte do Espírito Santo, vai se tornando cada vez mais rica as expressões culturais. E elas podem sobreviver porque a praia é livre. O trânsito pelas praias é livre. Então, assim, por causa de meia dúzia de pessoas que querem enriquecer com a privatização das praias para construir resorts que talvez nem alguns deputados, porque não tem outra renda agregada ao seu salário de deputado, possa ter acesso, né? Então, assim, nós vamos nos manifestar sempre pela não privatização. A ideia de Estado mínimo e privatização não fez bem ao povo do mundo e do Brasil, inclusive vários serviços privatizados, especialmente na Europa e, em parte, nos Estados Unidos, estão sendo reestatizados, porque deram errado. Deram errado, como era previsível. A prestação de serviço cai, a qualidade do serviço cai, o acesso cai e os preços ficam exorbitantes. Então, assim, fica aqui a manifestação contrária a essa medida que está sendo discutida no Senado, um grande não à PEC 3, e nós estamos aí assistindo os debates públicos, em especial entre a Luana Piovani e o jogador Neymar,
que é um dos interessados diretos nessa privatização, porque quer ser sócio de uma construção de um grande resort. Então, assim, nós temos que proteger os interesses do povo, dos pequenos, daqueles que precisam ter algum espaço de lazer, algum acesso à cultura e às nossas tradições. Então, se o deputado Sérgio quiser fazer algum comentário. Deputada, é muito importante trazer esse assunto nessa comissão, porque nós já poderíamos, né, fazer até um documento pedindo à nossa bancada, que aqueles deputados que já votaram a favor, porque foi graças às redes sociais que se tornou à tona, que se a Piovani não criticasse, agora já estão falando não Mar, né, o Neymar, não teria assim o povo tomado conhecimento, nem o noticiário. E isso realmente chega a ser escandaloso, porque uma coisa eu sempre defendi, não existe no Brasil divertimento mais popular e democrático na praia. A gente pode ser até nem ter residência, ou pode morar na residência mais humilde na periferia, mas quando a gente está numa praia, a gente tem o mesmo direito daquele dono daquela cobertura luxuosa. E isso que eles estão querendo fazer, por exemplo, aqui no Espírito Santo, tem um condomínio chamado Aldeia, né, que é de milionários, inclusive grandes mansões lá são de propriedade de empresários mineiros. Eu só conheço porque eu tive acesso, né, sair da praia do Morro e mar, porque para entrar nesse terreno já existe uma guarita, só pode entrar. E eles não podem proibir que a gente, por mar, toma banho, que é uma praia, diz que aqui no Espírito Santo é o melhor lugar para o mergulho, e se isso vem a acontecer, porque hoje o que acontece? Essas praias que já têm permissões, eu acho que é afloramento, se eu não me engano, 83% já é de iniciativa privada, apenas 17% da União. Se a União abrir isso, porque estão entraram agora com a desculpa, que é para vender, que esse dinheiro vai poder aumentar o caixa, até falando, usando as vítimas do Rio Grande do Sul, né? Nisso daí. Então, realmente, isso interessa alguns empresários, essas prainhas pequenas que eles fazem uma casa e que já tiveram muito caso de impedir o acesso da população. Então, realmente, eu sou contra, acho escandaloso e, sinceramente, eu acho que não tem vergonha, perdeu o pudor, perdeu a vergonha mesmo os parlamentares, autores dessa lei. Tem que ser repudiado. Inclusive, as igrejas, né, têm um papel muito importante de conscientização. Por exemplo, os moradores de Santo Antônio, eles estão mais afastados do litoral, né, apesar de ter o canal e tudo, mas as praias, quer dizer, quantas pessoas humildes lá no domingo vão para a praia? Agora, mas a praia da costa não vai ser essas praias Camburi, mas existe praias pequenas que também, como eles têm o direito de gostar, nós também, eu prefiro, por exemplo, em Guarapari, a prainha que eu mais gosto é da Virtudes. E já pensou se amanhã eles privatizar porque é uma praia pequena? Então, quer dizer, é uma coisa que, sinceramente, torna antidemocrático o acesso da população aos espaços públicos. Parabéns por ter trago esse assunto aqui. Se dependesse de nós aqui, é claro que eu ia fazer de tudo, mas já foi aprovado na Câmara, inclusive no silêncio, eu não sabia dessa PEC, só fui saber mesmo através da atriz Luana Piovani, que fez crítica, inclusive cobrou posicionamento do Scooby, né, que tem aqueles barcos de jet-ski, essas coisas, dessas pessoas, porque isso realmente é escandaloso. É como se a gente pegasse certas pracinhas aí e privatizasse só para os moradores em redor dela, né? Eu acho que, como o Castro Alves disse, a praça é do povo como o céu é do condor. Nós temos também que dizer que a praça é do povo, né, como o mar é uma criação divina aí que a gente tem que valorizar. Então, realmente é
escandaloso, chega a ser vergonhoso, e espero que com essa tona, né, porque a pressão popular tem muita influência nas decisões dos parlamentares, isso venha fazer com que essa matéria seja rejeitada. Graças a Deus é uma PEC que não depende de maioria simples, se eu não me engano, depende de 2/3, né, do Congresso para ser aprovado, e o governo federal, o atual, é totalmente contra, foi o que eu vi ontem a declaração do ministro Padilha. Certamente o presidente Lula vai vetar. Agora, o problema é voltar ao Congresso, esse veto será mantido ou não será mantido. Então, isso traz para nós a discussão cada vez mais da responsabilidade. Não tem veto de PEC, é isso mesmo. PEC não veta, mas a gente pode levar o debate para o Supremo Tribunal Federal de qualquer maneira, que é o guardião da nossa Constituição. E tem que acabar. Eu fui parlamentar federal por 3 mandatos, fiquei 12 anos. Tem que acabar esse negócio de PEC, gente. Assim, eu não sei qual é a Constituição que está em vigência hoje. Todo dia tem uma PEC. Então, assim... É a Constituição coxa de retalho. É isso aí. Uma Constituição... tem que ser uma excepcionalidade para que ela seja alterada, para dar segurança legal e jurídica ao país, né? A todos, todas, todos, todo mundo, aos governos, à população. Agora, um Congresso que qualquer hora apresenta uma PEC, basta você ter 170 assinaturas que a PEC tramita. Então, assim, nunca se sabe o que nós vamos encontrar. Daqui uns dias, nós vamos ter uma outra PEC que eu, pelo menos, me manifesto antecipadamente contrária, que é essa questão da privatização das escolas públicas. Nós vamos ter um contingente imenso de crianças que não terão acesso. Isso já está sendo encaminhado pelo Ratinho e pelo Tarcísio, em São Paulo. Então, assim, vai parar naquele Congresso, um Congresso que propõe privatizar praia, não vai privatizar a escola, eles não querem nem saber. Lamentavelmente, a qualidade do nosso Congresso Nacional caiu bastante. E a privatização, os interesses econômicos, vêm prevalecendo em relação aos interesses dos mais pobres, das pessoas menos favorecidas e dos setores vulnerabilizados da nossa sociedade. Então, assim, acho que nós não podemos ser negligentes com o que está acontecendo no país. Assim, eu estava lá quando isso aconteceu, eu estudei bastante, até porque eu era da comissão do orçamento, eu era suplente na comissão do orçamento. É impensável, mas no Brasil existe. Se fôssemos um sistema parlamentarista, seria, vamos dizer, normal. Mas nós estamos num sistema presidencialista. E o Congresso avocou para si, através das emendas impositivas, o orçamento. Então, assim, o nível de negociação que o Executivo precisa fazer com o Legislativo para manter a execução dos serviços públicos básicos, que é de responsabilidade do Estado, como saúde, educação e outros, precisa haver uma imensa negociação para que os recursos cheguem no volume necessário para manter não só a continuidade dessas políticas públicas, mas o seu financiamento. Então, assim, deputado Sérgio e todas que estão aqui conosco e que estão nos acompanhando, nós não podemos nos omitir. Assim, o momento brasileiro nos instiga a
amar o Brasil através de ações e não da omissão. Então, eu faço com essas palavras assim, o encerramento dessa sessão. Agora vou partir para as formalidades, né? Porque uma coisa aqui são as formalidades, a outra coisa aqui é o conteúdo político que cada parlamentar traz em si através das suas crenças e que representam aqueles que têm as mesmas opiniões, porque foram os que nos trouxeram até aqui, né? Então, eu agradeço a presença de todos, todas e todes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido meus pares para a próxima reunião, que será ordinária, que ocorrerá no dia 18 de junho de 2024, às 9 horas. Não vou dizer em qual plenário, porque a gente vai depender dos acertos a serem feitos no funcionamento do ar-condicionado da casa. Está encerrada a sessão.